Boa tarde, professores. Para quem não me conhece, eu sou a professora Marisa, estou como coordenadora de equipe curricular aqui na nossa diretoria. E, em primeiro lugar, eu gostaria de cumprimentar todos vocês, dar boas-vindas, né, a todos, e desejar um ótimo trabalho ao longo desse semestre, que eu acho que vai ser meio complicadinho, né? Mas nós vamos tirar de letra, tá? Contem com a gente do núcleo pedagógico. Como vocês já sabem, nós tivemos várias resoluções durante as férias que teve mudança em alguma nomenclatura e em algumas funções nossas também, principalmente no acompanhamento pedagógico dos PECs, né, antigos PCNPs, e que nós vamos tratar ao longo desta reunião. Mas antes, vou passar a pauta com vocês. Nós vamos ter um texto de sensibilização com a PEC Fernanda. Nós vamos ter uma fala do supervisor Claudemir, que vai esclarecer essas mudanças que houveram na Resolução 62. O PEC Reinaldo vem falar um pouquinho com a gente sobre as avaliações. A Karina vai falar sobre o cronograma integrado. A Viviane vem falar sobre as mudanças do ATPC agora para o segundo semestre. O PEC Wagner vai falar sobre cronograma das eletivas, né? A Karina vem falar um pouco do Museu Republicano. E a PEC Karina também vai falar do Museu da Energia, certo? E alguns projetos. Rei, você pode subir, que não dá para ver esses projetos que tem aí? Bom, e os projetos, né, do museu. Então, o curso do Museu da Energia e os projetos do Museu também Republicano. Então, agora eu vou passar a palavra para a Fernanda. Fernanda, é com você. Boa tarde a todos. Avance sempre. Na vida, as coisas às vezes andam muito devagar, mas é importante não parar. Mesmo um pequeno avanço na direção certa já é um progresso, e qualquer um pode fazer um pequeno progresso. Se você não conseguir fazer uma coisa grandiosa hoje, faça alguma coisa pequena. Pequenos riachos acabam convertendo-se em grandes rios. Continue andando e fazendo. O que parecia fora de alcance esta manhã vai parecer um pouco mais próximo amanhã, ao anoitecer, se você continuar movendo-se para frente. A cada momento intenso e apaixonado que você dedica a seu objetivo, um pouquinho mais você se aproxima dele. Se você para completamente, é muito mais difícil começar tudo de novo. Então, continue andando e fazendo. Não desperdice a base que você já construiu. Existe alguma coisa que você pode fazer agora mesmo, hoje, neste exato instante. Pode não ser muito, mas vai mantê-lo no jogo. Vá rápido quando puder. Vá devagar quando for obrigado. Mas, seja lá o que for, continue. O importante é não parar. Uma boa reunião a todos. Passo a palavra. Boa tarde, pessoal. Vocês estão me ouvindo bem? Bom, então eu vou... Primeiramente, é um prazer, né? Depois de um bom tempo aí sem a gente se falar pelos meios de comunicação, conversar com vocês um pouquinho sobre questão de legislação, né? Porque nós tínhamos a Resolução 3 de 2021, que tratava do perfil do antigo coordenador, professor coordenador, dos PCNPs, dos PCAEs, todos eram... Só um minutinho. Todos eram regidos, né, pela Resolução 3. E agora nós temos, em virtude da nova carreira, né, novo plano de carreira, nova resolução que trata desse perfil, que é a Resolução 62, que vai tratar das funções, tanto dos PECs quanto de vocês, CGPs, né? Então, a gente quer discutir um pouquinho
acerca desse perfil, onde nós selecionamos aí algumas questões que nós achamos importantes discutir com vocês. Pode passar, Renan. Então, eu começo pelo artigo 7º, né, que justamente vai tratar dessa atribuição. Qual é o perfil que se espera de mim, né, enquanto profissional, para estar atuando naquela função? Eu preciso ter um perfil que me impulsione a fazer um bom trabalho. Não tem nada pior de quando a gente está fora do lugar, né? A gente está numa função para a qual a gente não se identifica. Então, é preciso que eu me questione sempre qual é o meu perfil e se o meu perfil ele está de acordo, né? Aquilo que realmente vai fazer com que eu seja um profissional cada vez melhor. Então, vejam que a gente sempre tem um verbo de início que vai justamente colocar o que realmente é necessário. Aí, implementar ações, né? Essas ações de cunho pedagógico, educacional, que visa orientar os professores quanto ao desenvolvimento do currículo. Como é que eu faço essa implementação? O Estado possui as suas políticas educacionais e cabe a mim, enquanto gestor pedagógico na escola, implementar essas ações. É claro que com o apoio sempre do núcleo pedagógico, né, nós vamos buscar trabalhar em conjunto, mas essa é uma função do coordenador do CGP, né, essa implementação. Orientar... Só um minutinho, Reinaldo, não sai essa mãozinha da frente, eu não consigo ler aqui. Conseguiu? É uma barra que está aqui, né, que não sai. Deixa eu... Peraí. Foi 4? Isso. Acompanhar, orientar os coordenadores, que essa é a função nossa, né? Para que, por sua vez, formem professores em sala de aula, quando necessário, para garantir a implementação do currículo. Nós estamos com muitos professores novos, recém-chegados, vocês estão aí na ponta, mais do que nunca, sentindo essa necessidade de formação. Então, como é que eu faço com esse professor que chega com uma boa vontade, mas que possui lá as suas deficiências, as suas dificuldades, e como é que eu vou fazer, né, para que ele tenha o menor número de problemas possíveis e possa atuar de forma significativa? A identificação de necessidades, né, propor ações de formação e de do coordenador no âmbito da área de atuação que lhes é própria. O apoio com subsídios às reuniões pedagógicas. Aqui vocês percebem que muita coisa está também do PEC, né? Quando fala voltado para o professor, o CGP. Eu ainda estou meio me atropelando com as nomenclaturas. Pode subir, Reinaldo, que a barra aqui não saiu. Esse acompanhamento, né? Acompanhar o trabalho no exercício de suas atribuições, na orientação de metodologia, de ensino utilizado em sala de aula, para avaliar e propor ações de melhoria de desempenho em cada componente. Esse é um trabalho que nós, aqui, enquanto núcleo pedagógico, buscamos fazer com vocês dentro de nossas possibilidades, dentro daquilo que nos é competente fazer. Vocês têm um canal aberto conosco para o tempo todo, sempre que necessário, a gente possa estar trocando ideias, a gente possa estar dirimindo dúvidas, aquilo que, de repente, não estiver ao nosso alcance de imediato, é nossa função ir buscar essa possibilidade, para que vocês tenham essa segurança, né, no trabalho aí com os seus professores. Analisar os resultados, avaliações internas, externas, essa análise que nós buscamos fazer com vocês, para que vocês possam fazer com os seus professores, né? Como que eu vou discutir esses resultados? Nós tivemos as AAPs agora, né? Nós aumentamos a participação, mas caímos enquanto resultado, né? Nós vamos analisar isso não no sentido de identificar culpas, mas de identificar possibilidades. Nós vamos analisar o que pode ter havido, que situação que a gente possa atuar para
resolver, para minorizar essa questão, né? O que pode ter interferido, nós vamos levantar hipóteses, né? E isso a gente faz junto, num trabalho de pesquisa, num trabalho de reflexão, que vocês, por conseguinte, vão fazer com os professores também, para que eles possam perceber que o resultado não tem um fim em si mesmo. O resultado só existe para nos levantar hipóteses do que pode ser feito para melhorar sempre mais. Essa é a nossa função, né? Pode subir, Reinaldo? O 10, porque ele tá parado aqui na minha tela. Volte mais um. Atividades relacionadas à atribuição do núcleo pedagógico, que nós estamos tratando aqui, né, com os coordenadores, né, dentro daquilo, com os PECs, né, nossos professores especialistas em currículo, como nós faremos para auxiliá-los sempre mais. Pode subir. E aí, essa resolução, né, que dispõe sobre essas funções, nós temos algumas tomadas de decisão para colocar para vocês. Uma vez que agora, né, o antigo PCNP é um especialista do currículo, então a função principal que vai caber a ele é esse acompanhamento do currículo. Então nós estamos acabando com os apadrinhamentos. Por que simplesmente nós vamos dizer que não tem mais apadrinhamento? É porque, na verdade, essa função de acompanhamento, ela é exclusiva da supervisão. É o supervisor da escola que cabe dentro do seu setor de trabalho fazer esse acompanhamento, estar nessa proximidade maior, atender às necessidades de urgência. É claro que toda vez que vocês, coordenadores, se deparam com uma necessidade e essa necessidade é pedagógica, nós estamos aqui. O núcleo é para isso, né? Para atuar frente às dúvidas que nos são dirigidas. Então, vocês continuam tendo livre acesso toda vez que houver uma necessidade em função de uma situação pedagógica, é com o núcleo pedagógico. Se é uma situação do ponto de vista administrativo, ele é com a supervisão da escola, com o diretor de vocês. Então, nesse sentido, nós não teremos o PEC como responsável por um grupo de escolas, porque essa responsabilidade ela é do supervisor. A nossa é o acompanhamento pedagógico, que continuam os canais abertos, via e-mail, via telefone, enfim, WhatsApp, aquilo que for mais prático para vocês. Os acompanhamentos acontecerão sempre às terças e quintas-feiras. Por quê? Porque às segundas, quartas e sextas, os PECs estarão aqui no núcleo para reuniões de trabalho com a dirigente, reuniões com a Marisa, que é a nova coordenadora, e às sextas-feiras, para que nós possamos estudar e bater um papo com vocês acerca do trabalho formativo, como nós começamos nesse formato específico a partir de hoje. Podemos tocar, Reinaldo? Isso. Na dimensão de vocês aí, CGPs, formações de alinhamento serão semanais, né? Não temos mais apadrinhamento pelos PECs e as reuniões sempre às sextas-feiras, das 14 às 15 horas. Nós não conseguimos encontrar um espaço de tempo em que 100% das escolas concordem. Vocês sabem que a dinâmica da escola é muito grande, ela é muitas vezes intempestiva, e não há como a gente prever sempre um mesmo horário. Mas nós temos que formalizar um espaço. Nós fazíamos de manhã, né, tivemos questionamentos, porque justamente horários de intervalos em que o coordenador era mais acessado e ele estava em reunião. Então, nós acabamos por encontrar esse horário, embora ele possa não atender a todas as especificidades, né? Mas é uma forma que a gente encontra de alcançar a maioria possível de acordos. Então, todas as sextas-feiras, não mais no período da manhã,
mas sim das 14 às 15 horas, por esse aplicativo, né, da Teams que nós estamos. Esse retorno necessário, né, porque aproxima a interação e torna a reunião mais pessoal e proveitosa. Justamente nós temos que encontrar sempre fórmulas, né, maneiras de termos uma interatividade maior. O ensino remoto ele tem suas facilidades, mas se nós não temos essa possibilidade de uma interação, e principalmente essa interação de fato, no momento, né, ela fica um pouco sem feedback para nós. Que nós estamos aqui falando, vocês percebem que eu estou até um pouco perdido, porque eu estou com uma faixa aqui na minha tela aqui que está tapando a escrita de uma parte, mas o Reinaldo está me acudindo aqui. Mas a gente precisa desse feedback. Nós precisamos, né, ouvir o elogio que nos impulsiona, a crítica que nos faz refletir, né, aquela crítica construtiva do ponto de vista de alguém que observa do outro lado e propõe situações que ele acredita sejam melhores. Então, nós precisamos disso. Não para a nossa vaidade pessoal, é claro que somos humanos e o elogio faz bem. Numa sexta-feira à tarde é melhor ainda, né? Mas nós precisamos do feedback que nos impulsione a estar sempre atento. Como fazer um encontro formativo, né, por um instrumento remoto, de uma forma o mais proveitoso possível, de uma forma que realmente a gente possa contribuir para que vocês utilizem, possam utilizar, possam aproveitar, incrementar possibilidades que a gente passe para vocês. Então, é nesse sentido, nós fazemos questão dessa interação, e mesmo que posteriormente vocês possam, talvez não se sintam à vontade de fazer de imediato, mas que façam depois, onde vocês coloquem as observações de vocês. Elas são importantes para que a gente possa sempre se avaliar. E tudo isso é muito importante, né? Que vocês organizem a agenda de trabalho. Se eu não trabalho por agenda, eu vivo tratando das coisas de forma imediatista, apagando incêndios, eu não tenho uma continuidade. Eu chego na sexta-feira cansado, eu fiz muito, mas eu olho para trás e eu não consigo nem avaliar direito o que fiz. Muitas vezes eu não vejo um progresso na minha ação. Por quê? Porque eu não faço um cronograma, porque eu não tenho, né, esse costume de fazer os registros. Então, é importante que vocês tracem a semana de vocês. É importante que vocês, isso eu já falei em outras situações que nós pudemos conversar, é importante que vocês reservem um espaço para estudo. Vocês, enquanto coordenadores, são autoridade pedagógica na escola. E a autoridade pedagógica só vai ser autoridade se ela for assertiva. E eu só sou assertivo se eu estou seguro. E eu só estou seguro se eu estudo. Mesmo diante da não compreensão de alguma coisa, eu vou adquirindo capacidades, eu vou adquirindo habilidades, até mesmo dentro de uma humildade pedagógica que Paulo Freire nos propõe, não a humildade de preguiça, mas a humildade pedagógica de olhar para uma determinada demanda e dizer para aquele que é o demandante, você me dá um tempo para eu buscar e nós dois vamos ver juntos. Ou seja, eu me coloco também como alguém que junto com ele vai aprender aquilo. Isso faz com que a gente ganhe o respeito, faz com que a gente seja visto como autoridade. E automaticamente a nossa gestão vai ficando mais fácil. Não vai ser uma gestão sem nenhum problema, mas ela é mais fácil, porque eu sou uma referência pedagógica, eu sou uma autoridade pedagógica, eu me constituo como tal. Então, nessa agenda de vocês, é imprescindível que vocês reservem um espaço para estudo, mais do que olhar aquilo que lhes é passado enquanto SEDUC, enquanto núcleo pedagógico, enquanto demanda da escola. O que eu posso aprender que, de certa forma, sedimenta isso tudo, de certa forma, explica algumas coisas, algumas questões. Eu preciso buscar, né, nas teorias pedagógicas, algumas
seguranças para o meu trabalho. Então, é essencial que nessa agenda tenha um momento de estudo, tenha um momento de atendimento aos pais, tenha esse momento de sexta-feira à tarde, para que a gente possa juntos, numa situação de bastante informalidade. Eu não gosto de nada que seja formal, que tenha aquela camisa, né, pronta para todo mundo, que amarra as questões, né? Eu gosto do bate-papo, eu acho que é aí que a gente aprende, é aí que a gente discute, que possibilita ao outro pensar diferente, comparar, contrapor, né? Faz parte do processo educativo, do processo de aprendizagem. Então, é importantíssimo isso, que vocês tenham essa agenda em mãos e procurem, sempre que possível, segui-la integralmente. Ao chegar ao final de semana, vocês olham e vê que foi mais produtivo e você tem uma trajetória que você levantou durante a semana. Pode passar, Reinaldo? Ui, acabou a minha fala. Eu agradeço, peço desculpas aí pelo meu atrapalhamento, é que não saiu uma barra que está aqui na frente da minha tela, e eu fui meio que gaguejando na leitura. Eu espero que vocês estejam bastante à vontade, então, não só no dia de hoje, mas sempre que nós nos reunirmos para esse bate-papo, que vocês estejam à vontade para nos dar o feedback daquilo que vocês entendem, que vocês imaginam, vocês são partícipes, e não existe formação com apenas aquele que fala e o outro que ouve, e não se coloca, né? Não é formativo. É uma coisa apenas mecânica. Nós queremos essa devolutiva de vocês para que a gente possa fazer sempre mais e melhor. Um grande abraço, fiquem com Deus, um bom final de semana, continuem se cuidando, não só por questões do Covid, mas por questão da vida. A vida é maior, a gente tem que se cuidar sempre, né? Um grande abraço, fiquem com Deus. Peço novamente desculpas aqui, vou aprender a tirar essas coisas da tela, e da próxima vez eu leio sem gaguejar. Grande abraço, passa a palavra. Boa tarde a todos, desejamos um ótimo semestre a todos os colegas CGPs que estão aí participando conosco. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os resultados das avaliações do primeiro semestre, como que foi a nossa caminhada, né, com esses resultados, e também nós vamos aprender como buscar esses resultados na plataforma, atendendo aí a pedidos dos CGPs novos que estão iniciando, e nós vamos apresentar hoje esses resultados. Então, como o Claudemir até já colocou, nós avançamos com a participação dos alunos nas avaliações nas APs, mas temos aí os nossos resultados da média da rede. Então, essa nossa preocupação é onde nós vamos pedir aí a colaboração de todos vocês, para que a gente possa analisar esses resultados. Como o Claudemir colocou, não estamos aqui para buscar culpados, olha, o resultado foi baixo, porque aconteceu isso, aquilo, e sim analisar esses resultados em cada unidade escolar, e aí pensar em estratégias para que a gente possa alavancar esses resultados. Estamos aí há 4 meses do Saresp, então nós temos que monitorar e implementar o currículo para que a gente possa alavancar esses resultados. Tem um microfone aberto. Deixa eu fechar aqui, só um minutinho. Pronto. Então, observando aqui a tabela, pessoal, nós temos os resultados da AP de língua portuguesa nos 3 segmentos que são avaliados no Saresp. Os 5º anos, 9º anos e as 3ª séries do ensino médio. Então, observem que na AP1 de língua portuguesa, nós ficamos bem ali próximo da média da rede. Contudo, observando a média da rede, é uma média baixa, não é uma média alta. Então, nós temos aqui uma preocupação, sim, em aumentar essa participação dos alunos e também a média da rede, ou seja, a média de acertos. Então, se vocês observarem aqui, nós colocamos a média de acertos em língua portuguesa. E em alguns segmentos nós ficamos abaixo da média da rede e outros nós ficamos ali empatados, né? Alguns segmentos avançaram um pouco e outros nós precisamos aí
estudar mais, buscar, analisar de que forma nós vamos fazer esse acompanhamento da escola da implementação do currículo, ok? Observe que nós temos do lado direito a média de acertos de matemática e também a média de acertos da rede. Então, temos aí em matemática, uma média também baixa, não uma média alta, mas acredito que agora, nesse segundo semestre, nós vamos estar melhorando essa média para que a gente possa ter um bom resultado do Saresp. Reinaldo, como que eu faço enquanto CGP, sou um CGP novo, eu não sei buscar, analisar esses resultados. Então, eu vou demonstrar agora rapidamente aqui como que a gente vai, na sede, buscar esses resultados. Então, nós temos aqui o menu do lado esquerdo, pedagógico. Eu vou acessar o submenu, plataforma CAED, que é a plataforma São Paulo agora, né? E vai abrir essa tela aqui. E eu tenho 2 cards. O card resultados, que é o card agora, que cada escola deve estudar os seus resultados, e aí planejar de que forma nós vamos estar melhorando esses resultados na aplicação para as próximas apps. E temos aqui, do meu lado esquerdo, o monitoramento. O monitoramento é onde eu vou acompanhando a aplicação no dia a dia da escola. Mas nós vamos trabalhar agora com o card resultados. Então, eu vou clicar em resultados, e aí vai cair nessa tela onde eu tenho 2022, 2021 e 2020. E no menu superior aqui, eu vou mudar quais as avaliações. Eu quero olhar a app, eu quero olhar as sequências digitais ou as avaliações da influência leitora. Então, nós temos essas 3 abinhas aqui. Nós vamos selecionar hoje o ano 2022. Vamos conhecer como que foi o nosso desempenho aí no primeiro semestre, né? Como que foi a nossa caminhada. Então, cliquei lá e vai aparecer essa telinha aqui, ó. Como que eu vou analisar esses resultados? Eu tenho aqui o percentual médio de acertos do teste, que ficou aqui em 40% dessa escola, e a média da rede, 44%. Então, essa escola aqui, ela ficou com um percentual abaixo da média da rede. E aqui embaixo tem a distribuição dos alunos por categoria de desempenho, né? Então, eu vou olhar aí qual o percentual de alunos que eu tenho no muito baixo, né? Então, os alunos que aí nós temos uma preocupação em recuperar esses alunos para que eles possam estar alavancando nas próximas avaliações. Feito isso, eu vou rolar um pouquinho a tela e eu tenho aqui embaixo as salas. Então, nós temos todas essas salas aqui dessa unidade escolar. E depois eu tenho à direita aqui a taxa do percentual de participação dos alunos. Logo em seguida, nós temos o percentual de acertos. E é possível também aí ver se ele está no muito baixo, qual é o avanço que esse aluno teve no desenvolvimento e na participação dessas questões aí da app. Aqui eu não vou rolar, mas é possível ver também quais as habilidades, quais são as habilidades frágeis aonde os alunos têm como trabalhar junto com os professores para melhorar o processo de ensino-aprendizagem. Reinaldo, como que eu faço para baixar esses resultados, para que eu possa tabular esses resultados, para que a gente possa trabalhar esses resultados no Excel? Tem um botãozinho aqui embaixo, tem um áudio aberto. Só um minutinho. Já fechou. Esse botãozinho aqui, baixar dados, que está no lado esquerdo, é só clicar aqui e vocês vão ver a telinha aqui em cima, ó. Ele vai dar 2 opções. Turma, né? E eu não estou conseguindo enxergar. Estudante, isso. Vocês podem estar marcando um ou outro aqui e fazer o download dessa planilha para poder tabular os resultados na escola. É bem simples, pessoal. Então, vocês conseguem aí fazer esse monitoramento dos resultados. Isso só é possível depois que finaliza a aplicação.
mas temos também o monitoramento aí, que é o acompanhamento, onde vocês podem buscar esses resultados da aplicação diária na escola. Deixa eu ver se tem mais uma tela. Não, só isso mesmo. Passo a palavra e estamos à disposição para sanar dúvidas. Pessoal, um abraço. Boa tarde a todos. Eu sou a Karina, estou como PEC de História. Vou falar um pouquinho com vocês sobre o cronograma integrado, agora para o terceiro bimestre. Pode passar, por favor. Então, o que é o cronograma integrado, né? Ele é um documento, né, que ele vai ser aí uma espécie de orientação que foi elaborado pela secretaria, pelas diretorias de ensino, para subsidiar o trabalho dos professores, né? Então, ele vai trazer alguns esclarecimentos com relação à matriz de habilidades essenciais e à utilização de materiais do aprender sempre, durante as aulas, né? Bem como formações de professores com foco no uso desse material e nas avaliações. Pode passar, por favor? Então, o cronograma integrado, ele está pautado em algumas premissas, que é o desenvolvimento das habilidades essenciais. Então, nós temos aquelas habilidades essenciais, que como o próprio nome diz, né, isso já está em cronograma das próprias escolas, os professores fizeram planos de ações, planos de aula em cima dessas habilidades essenciais. Então, todo o trabalho pedagógico dessas habilidades essenciais precisam ser trabalhadas em sala de aula. E nós temos para algumas disciplinas o material didático do Aprender Sempre, né? Que ele, segundo o boletim da Subsecretaria número 21, é o material principal para a língua portuguesa e para a matemática, tendo o currículo em ação como material complementar. Então, para essas duas disciplinas, é importante frisar para os professores a utilização desse Aprender Sempre, tá? E agora vai haver formações de professores, especificamente em ATPCs, que depois a Vivi vai falar para vocês, do Aprender Sempre, para que dê subsídio a esse professor de como trabalhar em sala de aula com o Aprender Sempre. Pode passar? Então, para que haja uma consolidação das habilidades essenciais, é necessário que seja trabalhado o currículo, né, o currículo em ação, com os outros materiais oferecidos pela secretaria. Pode passar? Então, nós temos aí como materiais que faz parte aí desse cronograma integrado. O Aprender Sempre, né, que ele vai ser aí para língua portuguesa e matemática, e também nós vamos ter agora para ciências, biologia, física e química, né? Então, a partir do ano de 2022, foi acrescentado ciências, biologia, física e química. Pode passar? Formação. Então, para apoiar as práticas dos professores de língua portuguesa, de matemática, de ciências, de química, física e biologia, vai acontecer formações específicas no CMSP, para que dê subsídio para esses professores poderem abordar as situações, né, de aprendizagem e as linhas de raciocínio que estão no material. Então, como trabalhar isso, né? O Aprender Sempre não pode ser visto como um caderno de simplesmente atividades. Ele tem toda uma questão pedagógica por trás, uma trilha formativa que nós precisamos respeitar. Existe todo um cronograma a ser utilizado. Eu não posso pegar uma questão aleatória como um caderno de exercícios apenas. Ele tem embasamento pedagógico. Então, eu preciso entender esse material para que eu possa trabalhar. Então, o CMSP ele vai oferecer formações específicas com relação ao Aprender Sempre. Pode passar? E aonde vai ter essas cobranças, né, das habilidades que estão sendo contempladas no Aprender Sempre e no currículo, né? Na ADE, né, que é a avaliação diagnóstica de entrada, e nas APs. E agora nós temos também as sequências digitais, no caso de ciências, ciências humanas e ciências da natureza. Porém, os ciências humanas não têm o Aprender Sempre, né? É bom estar frisando aí.
tecnologia. Então, o CMSP, ele vai entrar com um apoio, né? Diferente do que era até ano passado, que para muitos foi o principal meio de transmissão, de aula, de adquirir conhecimento na parte dos alunos. Esse ano nós estamos com as aulas 100% presenciais. Então, o professor pode se utilizar de aulas? Com certeza, mas é um poder, não uma obrigatoriedade. Mas é importante lembrar que ele tem aulas específicas para esses programas de recuperação e de aprofundamento, né? Então, ele é um suporte. Pode passar. E aqui, nesse cronograma, é uma sugestão, né? Ele não é uma obrigatoriedade. Cada professor já fez o seu plano de aula, já fez o seu cronograma do bimestre ou do semestre, dependendo de como a escola trabalha. Mas é importante lembrar que existe uma sequência didática a ser trabalhada no Aprender Sempre. Então, eu tenho que entender que todas as sequências didáticas precisam ser trabalhadas, né? Nós temos aí, inclusive, a orientação da própria SEDUC, que coloca aí o Aprender Sempre como principal para a língua portuguesa e matemática. E as habilidades essenciais, é importante frisar isso, que não estão contempladas no Aprender Sempre, elas estão contempladas no currículo, em ação. Então, é utilizar os dois materiais. Eu não posso simplesmente usar um e esquecer o currículo em ação, ou usar apenas o currículo em ação e esquecer o Aprender Sempre. Ele é um trabalho conjunto, tá? Aqui são um cronograma, esses PowerPoints vão para vocês, é uma sugestão, então não vou ler um por um, porque é apenas uma sugestão para que o professor se debruce e veja da melhor forma possível que ele pode estar trabalhando isso. Pode passar? Eu tenho para os anos finais também, pode passar. De língua portuguesa, matemática, pode passar. Pode passar, ensino médio também, tudo sugestões, lembrando que cada escola tem a sua própria realidade e vai estudar, pode passar. E de ciências, né? E é importante sempre frisar para os professores dos materiais, né? Como o nosso supervisor Claudemir e o Reinaldo, o PEC Reinaldo falou anteriormente, nós temos muito professores novos. Então, às vezes, o óbvio precisa ser dito, né? E mais de uma vez, nós temos muito material, nós temos muita coisa, né, no site da IFAP. Nós estamos em período eleitoral, mas o site ainda existe, tá? Ele está com uma nova roupagem, ele está, assim, bem limpo, né? Esse print é do site como ele está hoje. E, particularmente, acho que ele é até mais organizado agora da gente conseguir achar o que a gente quer. Tá? Então, mas esse site existe ainda. Nós temos todos os materiais, dividido por ciclo, dividido por ano, por série, caderno do professor, caderno do aluno. Então, é importante que nós estejamos aí frisando com os nossos professores que o material está lá. E no caso dos professores, para preparar o plano de aula, somente o caderno do aluno não é o suficiente, né? Eu tenho que abrir o caderno do professor e o caderno do aluno para poder estar montando, tá? Então, sobre o cronograma integrado era isso. Agradeço a todos e passo a palavra. Boa tarde. Agora eu vou falar um pouquinho com vocês sobre o documento orientador da TPC 2022, né? Mostrar como ficou essa nova estrutura para o segundo semestre. Então, está disponível, né, no site da IFAP, esse documento orientador da TPC. E nesse documento, vocês vão poder consultar na íntegra todas as mudanças que ocorreram com a organização das ATPCs para o segundo semestre. E é claro que todos nós já acompanhamos, tanto durante o replanejamento, né, que aconteceu no dia 7 de julho, e tanto também lives que têm acontecido, orientações sobre essas novas alterações na ATPC, só que a gente sempre sabe que é bom reforçar e que às vezes sempre fica alguma dúvida que nós gostaríamos de esclarecer, tá? Então, nós temos as aulas de trabalho pedagógico coletivos, que são as ATPC, e que devem ser cumpridas de maneira coletiva, né? Ou seja, mais de um professor e, preferencialmente, que nesse momento tenha o maior número possível de professores, né, de acordo com a carga horária. E que para os docentes que aderiram ao novo plano de carreira, temos as atividades pedagógicas de caráter formativo,
que são chamadas APD, e que, de certa forma, essas APD substituem a ATPL, tá? E que todas essas atividades são cumpridas na escola. E algo muito importante é que a ATPC ela seja um momento de formação continuada, onde os professores eles têm a oportunidade de ampliar os seus conhecimentos, trocar experiências e estratégias com seus parceiros, e agora, com esse tempo destinado à pauta local que foi ampliado, também é um ganho para a escola. Pode passar? Aí ficou, de certa forma, mais simplificado, que agora as pautas elas são organizadas por etapas, né? Então, ficou dividido entre ensino fundamental, anos iniciais, anos finais e ensino médio. E terão foco principal no desenvolvimento das habilidades essenciais do currículo e são trabalhados de maneira articulada com os temas complementares. Pode passar. E essas pautas, elas são elaboradas e conduzidas pela EFAP, através do Centro de Mídia, e os professores, eles vão poder acompanhar de modo síncrono a 5, como já era, e o cronograma com os horários da transmissão e reprise estão disponíveis no repositório do CMSP, acessando repositório, programação, profissionais da educação. Uma dica é que vocês já disponibilizem antecipadamente aos professores qual a TPC que eles deverão assistir. Vai facilitar o trabalho de vocês aí na escola. Pode passar, Rei. E como serão organizadas essas pautas? Então, de acordo com cada etapa, componente curricular, tendo foco principal nas habilidades essenciais. Então, as pautas do Aprender Sempre continuam para língua portuguesa, matemática e ciências da natureza, com foco tanto nas habilidades essenciais quanto na recuperação contínua. E as transmissões acontecem no canal Aprender Sempre de cada etapa. Pode passar, Rei. Semanalmente, nós teremos uma pauta formativa com foco no desenvolvimento das competências socioemocionais e das ações para a melhoria do clima escolar, elaboradas com a parceria do programa Conviva. E, quinzenalmente, no canal de Educação Especial, é transmitida uma pauta com foco no desenvolvimento das habilidades dos estudantes da educação especial e ela é voltada para os professores da sala de recursos, serviço de itinerância, docentes que atuam em classe hospitalar, atendimento escolar domiciliar e os professores interlocutores de Libras. Já para os professores com aulas nos itinerários formativos, então não vão ter mais aquelas ATPC exclusivas de unidades curriculares que tínhamos antes, já que agora eles têm acesso aos percursos formativos que estão disponíveis no AVA EFAP. Então, o seu professor que é de itinerário formativo, ele vai acessar todo esse material lá no AVA EFAP, já tem lá, inclusive, o desenvolvimento de todas as atividades presentes no MAP, tá bom? Pode passar, Rei. Nessa nova estruturação, algumas coisas mudaram e algumas mantiveram, tá? Então, as semanas A e B, na etapa de anos iniciais, ela continua, porque na semana A vai ser desenvolvido o material Aprender Sempre voltado para a língua portuguesa e na semana B o material do Aprender Sempre é voltado para a matemática. Nas etapas de anos finais e ensino médio, já não vai haver mais essa divisão entre semana A e B, só que, porém, quinzenalmente, um tempo de pauta local é destinado às pautas aqui da diretoria de ensino. Também nós não teremos mais os desdobramentos de pauta, né? Antes a gente tinha uma pauta da UE na semana A e uma pauta da ED na semana B, aí tínhamos mais 3 desdobramentos de pautas que eram desenvolvidas pela EFAP. Então, agora, esses desdobramentos, eles foram cedidos para o desenvolvimento das pautas locais. Então, esses 4 tempos de pauta local, um deles, a cada 15 dias, é da diretoria de ensino. E serão desenvolvidas as habilidades essenciais em todos os componentes, né? E as outras temáticas, como os componentes do Inova, né? Letiva, tecnologia e projeto de vida, e temas complementares, eles vão ser abordados de maneira integrada. Então, antigamente, a gente tinha, numa semana, era trabalhado o currículo, na outra semana era trabalhado temas complementares.
Então, agora não, o currículo é trabalhado em todas as semanas e os temas complementares vão ser articulados ali de maneira integral. Pode passar? E aí, como eu disse anteriormente, todas as ATPC e APD devem ser cumpridas na escola. E os professores vão cumprir no turno onde tiver a maior carga horária atribuída, e caso o professor tenha aulas em mais de uma escola, também ele vai cumprir na escola onde tiver o maior número de aulas atribuída. Pode passar? Então, as transmissões ao vivo, elas continuam, como era, né, inclusive até no ano passado, que na terça-feira são as gravações de ciências humanas, na quarta-feira de linguagens, na quinta-feira de ciências da natureza e matemática. E a de educação especial é gravada ao vivo na terça-feira. Então, assim, para as escolas que conseguiram manter essa organização por área, é bom, né, deixa os professores da área mais próximos, facilita esse trabalho integrado. E também os professores que conseguem assistir a TPC ao vivo têm a oportunidade de interagir e tirar dúvidas lá com os formadores da EFAP. Mas a gente sabe que a realidade de cada escola, nem todos conseguiram organizar essa TPC por área, né? Às vezes tem muitos horários que ficaram, né, divididos, mas as escolas que conseguiram, isso é um fator que é positivo, tá? As reprises, elas sempre acontecem no mesmo dia da transmissão ao vivo, e os vídeos, eles só vão ficar disponíveis no repositório do CMSP em mais ou menos 48 horas. Por isso, né, foi até uma orientação do PEC Reinaldo, solicitar os PROATECs para realizar a gravação, né, da TPC no momento que ela acontecer ao vivo, para até o fim do período eleitoral, para aqueles que precisarem, tá bom? Próximo. Então, agora eu trouxe alguns exemplos de qual deve ser a prioridade de participação na TPC. Então, no documento orientador, vocês vão encontrar lá uma tabela específica para cada etapa, área de conhecimento e componente. Então, aí nós temos o exemplo do anos iniciais, né, que tem todas as ETPCs destinadas ao professor PEB1, né, o professor polivalente, que ele deve cumprir as 5 ATPCs obrigatórias, então até no documento está escrito essa ATPC é obrigatória, e ele vai acompanhar tanto as pautas da EFAP quanto da unidade escolar. E o professor PEB1, ele tem 2 ATPC adicionais que ele pode assistir, se ele quiser, né, no seu horário de atividade pedagógica diversificada. Pode passar? E aqui eu tenho um exemplo do professor PEB2, de língua portuguesa, mas de matemática segue a mesma lógica, tá? Ele vai ter um primeiro ATPC de pauta local da unidade escolar, aí em seguida ele tem a pauta do Aprender Sempre, que tem agora, né, esse canal específico do Aprender Sempre, e ele só vai optar em relação à etapa, né? Se é ensino fundamental anos finais ou ensino médio. Então, ele vai escolher, né, preferencialmente aonde ele tiver um número maior de aulas atribuídas, caso ele tenha os 2 segmentos. Aí, na sequência, ele terá a pauta de habilidades essenciais em linguagens, né? Que aí já é no canal de formação de professores. Na próxima pauta, né, então, quem tem o mínimo de ATPC, pode voltar um pouquinho, Rei? Quem tem o mínimo de carga horária, né, que vai ter que cumprir no mínimo 3 ATPC, ele para ali em habilidades essenciais. Caso o professor tenha uma carga horária maior, vai ter que cumprir um número maior de ATPC, por exemplo, quem tem a carga completa, né, de 7 ATPC, a próxima pauta semanalmente terá foco em convivência e competências socioemocionais, e a partir daí os outros tempos são destinados a pautas locais da unidade escolar e, como eu já disse antes, quinzenalmente uma pauta da diretoria de ensino, né? E no caso das escolas de tempo integral, essa TPC da diretoria de ensino, ela vai ocorrer no horário de uma ATPCA, tá bom? Pode passar? Aí, finalizando aqui a minha fala, né, de ATPC, então é importante, né, que todas essas ATPCs, ela tem que ter o registro realizado na sede. Então, nós aqui do Núcleo Pedagógico temos quinzenalmente fazer o registro da nossa ATPC, né? E vocês, CGPs, também têm que fazer o registro da ATPC de vocês, que antes vocês faziam o registro de uma ATPC,
agora vocês vão fazer 4, exceto na semana da diretoria de ensino, que vocês vão fazer o registro de 3 ATPC, tá? E aí o professor, em relação ao apontamento de presença, agora esse apontamento é mensal, né? Mas é muito importante que vocês orientem os seus professores para que eles façam esse apontamento assim que finalizar o seu horário, né, de ATPC, para evitar qualquer esquecimento ou imprevisto. E aí vocês, CGPs, também têm um prazo de 10 dias para a validação desse apontamento de presença realizado pelo professor. E aí o link, né, com esses tutoriais para a realização desses registros também está disponível no documento orientador, e caso vocês possuam dúvidas, ainda pode nos consultar aqui no Núcleo Pedagógico. Ok? Agora o Wagner vai falar um pouquinho com vocês a respeito da eletiva, e eu passo a palavra. Boa tarde, pessoal. Muito rapidamente, tenho aqui acho que 5 minutos só e é muito ainda para falar. Mas pode passar, Reinaldo. A gente vai fazer uma retomada bem rápida do que aconteceu no final do primeiro semestre, né? Nós conseguimos aí acompanhar 23 unidades escolares. Esse foi o retorno que os PECs, né, fizeram, com relação àquilo que eles observaram aí na escola juntamente com vocês. Então, foram 23 escolas que a gente teve um feedback legal para poder fazer um estudo. Mas eu não vou me aprofundar muito aqui, porque senão a gente vai tempo. Depois, se vocês puderem dar uma olhada nesses gráficos, vai ser interessante. E aí, pessoal, vocês têm aí... Volta um para mim, por gentileza, Reinaldo. Esses 2 primeiros gráficos aí é a questão de se foi bem organizado, se foi aberto à comunidade. E aí foi bem organizado, né? Aí 90% fez essa avaliação que sim, mas a maioria não abriu, né, o evento para a comunidade. Só lembrando que, né, há a sugestão de que isso seja aberto. Obviamente que a gente compreende o contexto em que isso foi desenvolvido, né? Então, ok, né, para esse primeiro momento. Caso seja oportuno, viabilizem isso para o próximo semestre. Pode passar mais um, Reinaldo. O próximo slide mostra os espaços, né, onde foi realizado isso, ocorreu em que período, né? Então, a maior parte usou aí o período, os 2 períodos, né, manhã e tarde, e o local em que ocorreu, todos os locais da escola aí foram utilizados para esse movimento aí. Pode passar mais um, Reinaldo? A exposição, né? Então, tiveram alguns com caráter de investigação, outros com caráter de empreendedorismo, processo criativo, que estava lá previsto já, né, dentro do plano da eletiva para ser organizado. Alguns fizeram fóruns, outros em clubes juvenis, no caso das PEIs, né? E outros fizeram aí uma intervenção sociocultural, né? E tiveram outros aí também. Com relação os professores de tecnologia, PV e letiva, todos estavam lá. Pode passar mais um, Reinaldo. E essas 2 questões que eu queria reforçar com vocês. A importância dos alunos possuírem o diário de bordo, né, daquilo que eles estudaram ao longo de todo o eletivo. Então, é importante o registro, uma vez que é um ambiente de pesquisa. Então, veja que 69% aí dessas escolas acompanhadas, os alunos estavam sem esse diário de bordo. E, embora tenha sido aí 78% avaliado como protagonismo dos alunos, nós visualizamos muita intervenção docente, até por conta da pandemia que influenciou nesse processo aí, né, do protagonismo do aluno. Mas é algo que a gente pode trabalhar ao longo desse semestre para fortalecer a ação na culminância no final do ano. Pode passar mais um, Reinaldo? E aí, bem rapidamente, tá, pessoal? Nós desenvolvemos aqui, finalizamos o curso do Programa Saúde na Escola, onde a gente trabalhou com a questão da alimentação saudável e vida ativa, né? Então, nós selecionamos esses trabalhos, só as culminâncias que estavam relacionadas a isso, desses 23 que a gente recebeu. Então, tem aí a Escola PEI, né? As ações que eles desenvolveram. Depois, se vocês quiserem, entrem lá, vejam aí as movimentações, tem os planos lá que eu vou deixar separado também para vocês. Pode passar mais um, Reinaldo? Aí lá no Silvia Bauer, né, as eletivas, isso daqui foi muito interessante. Eu queria comentar mais sobre isso, mas não vai dar tempo, tá, gente?
mas tem muitas coisas interessantes aqui. Em visita, eu vou tentar fazer essa movimentação com vocês. O do Peri me chamou a atenção que eles fizeram em forma de banner, né? Cada banca tinha um banner expondo ali as movimentações, explicando o que aconteceu. Então, teve a eletiva Você é o que você come e os animais fantásticos e os biomas que habitam. Mas ainda, pessoal, a gente percebe que a investigação em si, a pesquisa, ela precisa ser mais aprimorada, mas ficou excepcional aí o trabalho, ficou muito legal essa movimentação que a Escola Peri fez. Pode passar mais um, Reinaldo? Lá na Escola Otília também, né, houve a apresentação, né, sustentabilidade na escola, então os alunos apresentaram as movimentações, embora os professores tenham feito uma exposição anterior. Pode passar mais um, Reinaldo? No Paula Santos, com a horta, pode passar mais um, Reinaldo? Lá no Leonor, pode passar mais um? Lá na Escola Mirinha, né, plantando e criando, então os alunos desenvolveram aí movimentação de construção de caixotes, né, mais ou menos da mesma ideia que o Coronel Eugênio fez. Pode passar mais um? E lá no Arthur Bernardes também, horta. Então, tiveram vários trabalhos relacionados a isso. Eu acredito que tenha muito mais, né, só que a gente não conseguiu acompanhar essas movimentações, a gente vai tentar fazer isso agora dentro do componente eletiva, quando a gente estiver em visita por componente, aí eu quero fazer esse caminho com vocês, observar essa movimentação do que ocorreu, né? Vocês já finalizaram a avaliação hoje, né? E a partir de amanhã, a partir de segunda já começa a eletiva propriamente dita, né? Então já foi feito, inclusive, algumas escolas já até fizeram aí o feirão, né? Que também estaria encerrando agora, tá, gente? Então quem já desenvolveu, bora agora para a eletiva. Então já foi processo de avaliação, já foi processo de feirão e agora começa. E aí esse organograma que vocês já estão acostumados, né? Que a gente precisa retomar e desenvolver. Isso daí é um guia de cabeceira muito importante para vocês não se perderem durante o processo. Pode passar mais um, Reinaldo? E aí o cronograma que está no documento orientador, pessoal. Esse documento ele foi disponibilizado para vocês no replanejamento e agora foi também, essa semana, encaminhado para as escolas, dentro do boletim, o link com acesso para esse cronograma também, tá? E eu também já encaminhei no grupo de CGP essa movimentação, o que prevê. Então, aí vejam, né, a vigência aí, né, que vai de 26, de 1/8 até dia 23/12, na vigência que vocês têm que instalar lá na sede. O feirão já vai ser, né, do dia 8 até o dia 19/8, e a avaliação, que eu estava comentando com vocês, que finaliza hoje, né? Foi do dia 26/7 até o dia 5/8, então está finalizando hoje essa avaliação. Para quem já desenvolveu o feirão e já vai começar as aulas, sem problema, porque isso daí é uma sugestão de cronograma. Vejam que lá no final, no penúltimo quadrinho, né, de 1/8 a 21/10, aí tem os ajustes. Não, a culminância não está aparecendo aí, tá, gente? Mas como não aparece a culminância e a vigência vai até dia 23/12, então conclui-se que a culminância ela deva ser realizada 1 a 2 semanas antes do dia 23. Lembrando que dia 23 já é no final do ano e não vai ter quase aluno ali. Então é interessante que vocês realizem e anotem aí, porque não há isso no cronograma, tá, gente? A culminância ela deve acontecer pelo menos 2 semanas antes da finalização do ano, para vocês contarem com a presença dos alunos aí, tá? Com relação à enturmação, cadastro na sede, se vocês precisarem de orientação, nós já disponibilizamos para vocês no primeiro semestre, mas pode me procurar que eu disponibilizo para vocês o tutorial de inserção disso na sede, tá? Aí tem lá o perfil de cada um, do professor, do coordenador, do diretor, do GOI também, para inserção desse material aí. Pode passar mais um, Reinaldo? E dentro da sala de leitura, pessoal, também já está circulando a movimentação a respeito da Feira de Ciências, tá? Então,
é interessante que para esse segundo semestre, quem tenha interesse aí, já conversem com os professores e vejam o interesse de cada docente dentro das áreas, porque agora entrou língua portuguesa também para trabalhar dentro da sala de leitura com essa movimentação de pesquisa, tá? Então, dia 17/8 vai ter uma live, é interessante que vocês acompanhem, comente com os professores de vocês, né, sobre isso, é importante para que os professores se apropriem do que vai acontecer dentro da sala de leitura com a feira. E no dia 28/9 também vai ter uma outra movimentação aí falando sobre as áreas, né? Como que as áreas vão ser integradas aí para fazer esse trabalho interdisciplinar com foco na transdisciplinaridade. Aí vai envolver saúde, meio ambiente, ética e cidadania, enfim, tá? Todos esses conceitos aí transdisciplinares podem ser trabalhados na feira. No dia 11 agora, nós vamos até o Instituto Federal, a feira vai ocorrer lá. Quem tiver interesse em publicar algum trabalho, um professor que tem interesse em publicar esses trabalhos na feira, a feira no Instituto Federal vai acontecer em outubro, tá, pessoal? Depois eu passo as agendas para vocês, eu faço um e-mail bem arrumadinho para vocês não se perderem aí com essas datas, tá? E também pode passar mais um, Reinaldo, por gentileza? E o ProEduca, né? O ProEduca, no caso, é um programa de apoio ao docente que esteja aí realizando mestrado, doutorado, é um programa, é uma bolsa, né, de estudo que os professores podem fazer. Então, de repente, a feira de ciências pode ser uma movimentação se for dentro da pesquisa dele, ele pode usar essa movimentação enquanto relato de prática para poder concorrer a essa bolsa. No final do ano, provavelmente já vai abrir o edital, esse ano já fechou, teve um projeto só, e a verba é em torno de 15 milhões, tá, gente? Aí para a rede, em parceria com a FAPESP. Então, se vocês tiverem algum professor que esteja aí fazendo mestrado, doutorado, precisando de bolsa, tem o ProEduca circulando por aí, tá bom? E pode atrelar toda essa movimentação didática que eles estejam fazendo aí. Passo a palavra aí, acho que é para a Karina agora. Obrigado, gente. Até mais. Boa tarde, pessoal. Então, vou falar rapidinho os avisos para a gente já estar estouradinho aí no horário, tá? Os materiais de segundo semestre, tem entrega prevista na nossa diretoria de ensino até 11/8. Então, estão pingando aí nas escolas os materiais, teve coordenador que já perguntou, então, tá chegando o material, podem ficar tranquilos. Pode passar, Rei. Além dos materiais, né, previstos para o segundo semestre, aqui na diretoria tem giz de cera, que parece que veio faltando no material, né, naqueles kits dos alunos dos anos iniciais. Então, se alguém precisar, né, desse material, entre em contato com a gente que tem disponível aqui. E também caderno, esse kit de caderno e tudo mais, do ensino médio a gente tem alguma coisa, se vocês precisarem. Escolas que têm EJA, por exemplo, que tiver faltando agora para o segundo semestre, entre em contato com a gente, que a gente tenta realocar. Rapidinho, vocês receberam por e-mail o resultado do concurso Toyama 2022. Infelizmente, não tivemos trabalhos maravilhosos, infelizmente, não tivemos nenhum dos nossos como finalista. Mas a gente queria reforçar, agradecer e parabenizar a Escola Cesário Mota, Lucídio e Iracema, que participaram esse ano. Pode passar. E falando rapidinho sobre a TPC dessas semanas, agora da semana de 8 a 12 de agosto. Então, tem o dos anos iniciais, né, que é para eles, lógico, e para o restante da demanda, a gente fez dessa vez 2 vídeos. Mas é só um ATPC que é da diretoria, que é do núcleo. Isso mesmo. A gente tem um horário, né, disponível para a escola transmitir esse do núcleo. Só que, pela demanda, a gente separou em 2 temas, né, para dar os 45 minutos. Então, tem um vídeo que pode, por exemplo, ser acessado por aqueles professores que têm uma carga maior nos anos finais do ensino fundamental, ou que sente que, né, precisa focar, né, nas ações de recuperação e reforço e tudo mais, acesse esse vídeo. Eu tenho a minha carga horária maior no ensino médio, eu ainda tenho dúvidas do ensino médio, então tem um ATPC voltado para o ensino médio. Então, são 2 e vocês podem se adequar, né, escolher, optar
por um ou por outro, de acordo com a necessidade de carga horária atribuída, ou de interesse, enfim. E para os que já estão na nova carreira, pode usar, né, assistir um vídeo como a TPC da diretoria de ensino, mesmo da carga horária semanal, e pode colocar um como APD, ok? Já segue os links, né, para vocês, e vamos mandar também no grupo lá do WhatsApp, lá do CGPs, e inclusive com o número de ID para registrar a presença lá na sede, tá bom? Grande abraço para todos, passa a palavra. Bom, pessoal, vou falar aqui rapidamente. Foi mandado no grupo do WhatsApp dos CGPs e no e-mail institucional de vocês, tá? A oferta de um curso, né? Vocês sabem que a diretoria de ensino tem uma parceria de anos, né, com o Museu Republicano. Então, nós estamos novamente oferecendo um curso aí em parceria com o museu. O nome do curso é Sites Educativos e Coleções Acessíveis do Museu Republicano. Foi mandado o edital, então eu não vou falar muito aqui, né? Mas é interessante salientar que a ideia é realmente a acessibilidade, né, para a educação inclusiva e educação especial. Então, nós vamos ter aí materiais que podem ser utilizados com alunos cegos, né, com alunos surdos. Então, esse curso ele está todo ferramentado, né, e abordando como utilizar recursos pedagógicos acessíveis que o museu tem disponível. Então, assim, visita virtual. Então, vai ser um curso bem rico, que vai agregar bastante, principalmente pela funcionalidade, né? O que é o possível que nós temos aqui na diretoria, né? O Museu Republicano, que dá para usar com os estudantes através de sites, né? Ainda mais pela questão pandêmica, né? O museu ainda não está aberto, né? A visitação, só a parte dos estudos republicanos, né? E demais informações constam no edital. Importante que seja repassado aos docentes, que eles tenham aí essa informação de que tem essa questão da acessibilidade, que ele vai estar montando uma forma dos professores se apropriarem de um material possível em sala de aula, tá? Então, pedimos a colaboração de vocês para que seja amplamente divulgado. Também temos aí a pesquisa de interesse para o curso, né, em parceria com o Museu da Energia, que nesse momento não é certeza o do curso da Museu da Energia, é uma pesquisa de interesse, tá? Que é até hoje para os professores estarem respondendo. Pode passar? E os projetos do Museu da Energia, ambos foram prorrogados, tanto o intervalo com energia, pode passar? Quanto o formação de público foi prorrogado até o dia 12/8. Eu só vou salientar uma informação aqui, que o programa Formação de Público é aberto a todas as escolas, porém não é oferecido ônibus, tá? E o intervalo com energia, nesse ano, neste momento, é apenas para as escolas de Itu. Eu sei que foi uma informação diferente no e-mail de vocês, depois não temos tempo aqui para falar sobre o que ocorreu, mas, então, este momento é para as escolas de Itu. Mas as escolas que não são de Itu e têm interesse, manifestem interesse para nós via e-mail, para que a gente tenha uma demanda para estudar uma possível modificação nos próximos anos, ok? Lembrando que os cursos, tanto do Museu da Energia quanto do Museu Republicano, eles vão ser certificados pela Diretoria de Ensino de Itu. Com relação à certificação da EFAP, vai depender da aprovação da EFAP. O do Museu Republicano já está em trâmite, aguardando a aprovação. Então, por enquanto, o que vocês podem falar para os professores é que ele tem a certificação. Com relação à evolução funcional, está em trâmite, tá bom? É isso, obrigada e passo a palavra. Muito obrigado, Karina. Então, CGPs, eu gostaria que vocês não se esquecessem de assinar a lista de presença, né? Acessar a lista de presença. E na lista de presença a gente colocou essa questão para vocês, que é para nortear o nosso trabalho, né? Como o Claudemir falou, sugestões e críticas para que a gente possa melhorar e atender melhor a demanda desejada por todos vocês, ok? Eu quero agradecer a todos os PECs que fizeram com muito carinho esses ATPCs que estão sendo mandados para você, assim como a reunião de hoje. Agradecer ao Claudemir pelas palavras e agradecer a todos vocês pela paciência de nos assistir hoje, ok?
grande abraço para vocês e contem sempre com a gente. Nós estamos aqui à disposição para qualquer dúvida. Boa tarde, bom final de semana a todos. Eu também deixo aqui o meu boa tarde, que vocês tenham aproveitado ao máximo as informações que foram passadas, os ATPCs que estão sendo encaminhados, aliás, os materiais que estão sendo encaminhados, que vocês façam um bom uso, possam incrementar com aquilo que já é a prática de vocês aí na escola, e assim a gente crescer sempre mais. Um grande abraço, continue contando conosco, as dúvidas que surgirem, embora não tenha o apadrinhamento, como eu já disse, eu reitero, dúvidas de questões pedagógicas é com o núcleo pedagógico. Nós estamos aqui justamente para ouvi-los, seja por telefone, seja por e-mail, seja por WhatsApp, ou pessoalmente, quando puderem, vir tomar um café com a gente e bater um papo. Um grande abraço e tudo de bom para vocês. Tchau, pessoal.